Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né? Já vou começar aqui de cara aqui a compartilhar a tela, né? Que aí já fica mais fácil a gente fazer a pressetagem. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né? É a última aula, né? Olhando aqui pelas webconferências, né? Última aula da UC, né? Inclusive a última UC do modo específico 2. Estou aqui substituindo o professor Lucas Hermeto, né? Para fazer essa finalização. E o objetivo aqui dessa aula é uma aula de dúvidas, né? Retirar a dúvida do pessoal. E de praxe, como ninguém apareceu aqui até então na aula aqui para tirar dúvida, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar cada atividade e vou analisá-las aqui, caso, né, quando vocês acessarem aí a UC, né, para poder tirar dúvidas, né, e eu não vou estar, vocês conseguirem, né, fazer o mesmo. Então vamos lá. Vamos lá para a situação de aprendizagem. Eu já até deixei já aqui de propósito. Então, o professor já deve ter nas aulas anteriores aí, eu não olhei. Vamos pegar a atividade 1, eu já até baixei ela aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. E até deixei um projeto aqui genérico, um industrial aqui, né? Não é basicamente industrial, mas os princípios são mesmos aqui. Esse aqui é de um posto de combustível, né? Vamos ver aqui algumas coisas interessantes que a gente pode fazer. Na primeira aqui, ó, são duas folhas aqui, de resposta 1 e 2, ok. Então vamos lá, vamos baixar aqui e analisar cada uma aqui. Só para eu me lembrar aqui. Só um minuto aqui, pessoal. Beleza. Só um minutinho aqui, galera. É porque ele tá longe aqui. Só um minuto. Estranho. Deixa eu abrir aqui a pasta de download. É estranho, não baixou. Vou, eu vou baixar aqui de novo. Pra ver o que está acontecendo aqui. Ah, foi para a área de trabalho, é por isso, hein? Aí não tem nada a ver. Então, qual que é o objetivo aqui? Vocês vão fazer, né, o memorial descritivo baseado
né, nessa folha aqui, ó, agora vai dar certo. Então, o memorial descritivo, pessoal, vocês vão construir aqui, ó, em conformidade. Estão vendo aqui, ó, tem laudo, né, levantamento em campo, tem cada item desse aqui presetado, né? Listas de cabos de força de controle, listas de equipamentos, lista de materiais elétricos, memorial de cálculo, né, do aterramento, dos cabos, né? Você, a partir de um projeto, por isso que eu peguei esse projeto genérico aqui, né? A partir de um projeto aqui, ó, tem um cálculo de demanda, né? Geralmente aqui, né, em Goiás a gente usa, atualmente é da Equatorial, né? A gente utiliza esse algoritmo padrão aqui, ó, em que o item A, né, demanda de iluminação, o B, um chuveiro, geralmente o B é de equipamento de aquecimento, torneira elétrica, se eu não me engano, é o B2, e por aí vai, né? Com cada índice aqui. Aí o C, ó, demanda de aparelhos de ar-condicionados. O D, demanda de, né? Esse força é o quê? São motores, né? Motobombas ou similares aí, né? Então a gente tem o fator de potência recomendado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o 0,92, né? Tem esse fator de demanda típico. Então esses cálculos aqui, eles são presetados, né? Se você tiver uma dúvida aqui, ó, você vem só aqui, ó, por exemplo, o que que é isso? For, né? For o quê? De formato aqui, ó. Esse formato, ó, o parecer, o laudo, ele vai estar na forma, né, de um laudo, né, assim, numa folha A4. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Só um minuto aqui, pessoal. Só achar a pasta aqui, já que a gente chega lá. Eu vou até deixar isso de norma aqui. Pronto, eu vou pegar um outro aqui. Só um minutinho aqui. Nossa. Só um minuto, pessoal. Achei, enfim, aqui. Vou pegar aqui um projeto pronto aqui, ó. Por exemplo, esse é o memorial descritivo. Esse aqui, ó, é porque esse aqui é da JC Distribuição. Esse memorial descritivo, ele está bem mais elaborado, né, que esse daqui. Ó. A parte em vermelho é a parte que vocês vão, né, colocar os itens aqui. Né? Por exemplo, você tem os dados aqui da empresa, né, o responsável técnico, o proprietário, né, todos os dados aqui, ó, empreendimento, né, é o que eu resumo aqui, ó. Uma rede de distribuição de alta tensão é um transformador, né, 13,8 para atender a subestação de 300 kVA, né? O professor deve ter
Ele deve ter mostrado isso aqui, pessoal, para vocês. Geralmente, o que a gente utiliza, ó, ele está nesse mesmo algoritmo aqui, ó. Esses cálculos aqui, ó, é relacionado a essa tabela, ó. Tem as demandas individuais dos motores. Daí, quando eu aplico, né, um motor, ó, de 1/4 de CV, por exemplo, ó, aqui, ó, você aplica o individual lá naquele cálculo de demanda, esse aqui, ó. Se ele for sozinho aqui, ó, o que ele absorve na rede, por exemplo, é 0,39, né? Agora, se eu tenho um motor, mas eu tenho outros aqui, ó, igual tá nesse exemplo aqui, ó. Tem um motor de 1 CV, eu tenho 3 motor de meio CV e um motor de 2 CV, né? Então, no total aqui, vocês concordam? 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 motores no total, né? Então, eu vou vir aqui, ó, de 3 a 5 motores, mais de 5, né? Que aí é o caso. Vocês estão vendo, ó, por exemplo, o de 1 CV, ele utilizou o índice 0,89. Por quê? Se ele tivesse sozinho, ele ia utilizar 1,1 quilowatts absorvidos aí pela rede, né? Só que a demanda aí, né? Como eu tenho 6 no total, eu vou utilizar o quê? A demanda individual da tabela aqui, ó, mais de 5 motores, ó, 0,89, foi para de 1 CV, ó, que o de meio CV, ó. Ele tá logo aqui em cima aqui, ó, 1/3 meio. Aí 0,55, ó, 3, né, a quantidade deles, né, com a potência específica, 3 vezes 0,55, ó, e 2 vezes 0,89, né, uma vezes, né, aqui sempre nessa tabela aqui, o de 2CV, ó, o de 2CV tá aqui, ó, 1,46, ó, fazendo a soma algébrica, depois que multiplicou individualmente os dois de 1 CV, 3 de meio CV e um de 2 CV, você faz a soma algébrica, então a demanda total de motores, né? Esse índice aqui, ó, o D2 aqui, ó. Esse índice aqui, ó. Nesse caso, esse projeto aqui, ó, deu 7, se eu considerar a demanda, ó, deu 7,27 kVA. Agora, se eu considerar eles individualmente, ó, sem a demanda, ó, deu 9.700 ou 9,7 quilowatts, né? É a potência que realiza trabalho e o da demanda, né? É a potência que realiza trabalho, mas a reativa, ou seja, a potência aparente. Ok. Então, isso aqui é um exemplo aqui de memorial descritivo, ó. Composição do projeto, ó. É um projeto de uma prancha, nesse caso aqui é uma prancha apenas, né? Na qual se encontram todos os detalhes exigidos. Na época aqui que eu fiz esse projeto era pela CELPA, né? Hoje em dia, se eu não me engano, é lá no Pará é Equatorial também, isso. Necessários para a elaboração e execução de projeto, contemplando ainda memoriais descritivos e listas de materiais, né? Beleza. Aí, o projeto foi elaborado. Esse texto aqui, ele é padrão, viu, pessoal? O projeto, tanto que o que está aqui no exemplo aqui, ele é bem simples, né? Que não tem a subestação lá 360, né? Que é a subestação que mostra nas plantas, nos desenhos aí, ó. Olha, de modo a atender, dentro das modernas técnicas, todas as necessidades, garantindo confiabilidade, seletividade e segurança. E seletividade aqui é a seletividade de carga. Você vai ter o quê? Uma chave fusível específica, né, dentro lá da NTC 05, né, com a curva característica para impedância, já que esse aqui é de 300, pelo menos aqui na Equatorial Goiás aqui, a partir de 150, você precisa fazer o estudo de seletividade de carga, ou seja, você vai dimensionar a impedância, né, lá do projeto. O que que é a impedância aqui? Vocês concordam que numa planta industrial você tem as cargas resistivas, que é a carga dedicada a aquecimento.
você também tem cargas o quê? Indutivas, que a gente seta essa impedância com a reatância indutiva, né? Dependendo aí, você tem cargas capacitivas e, por exemplo, você tem motor de corrente contínua, por exemplo, né? Que aí você utiliza o capacitor para alisar a onda, né? Outros equipamentos aí, fonte chaveada que tem capacitor também. Então, mas basicamente ele vai dar indutivo pela quantidade de máquina elétrica em relação à quantidade de capacitor que eles ficam pontualmente em alguns equipamentos eletroeletrônicos aí. Então, você acha a impedância característica de toda a planta, né? As cargas resistivas, basicamente vão ter cargas indutivas, setando lá a reatância indutiva, e daí você vai verificar na tabela lá da NTC 05 qual curva característica do elo fusível que você vai utilizar na entrada aqui né, no caso esse transformador aqui é um de 300 aqui, ó. Essas normas aqui foram as que eu utilizei na época, né? Chamava 02 aqui, ó, fornecimento de energia primária e distribuição. Lembrando que isso aqui é para a realidade da época, acho que foi esse aqui foi 2012, é da realidade da época em que era a CELPA, né? E essa nomenclatura, ó, NTD 3 aqui, ó, fornecimento de energia elétrica, a edificações de uso coletivo. No caso aqui, né, ela chamava 04, né? A 03 aqui, na verdade, seria de caixas de medição. Enfim, aí para tornar mais dinâmica essa aula de dúvida, e como não, né, ninguém entrou até agora para tirar dúvida, né? Eu posso fazer um exemplo aqui de cálculo, que aí vai aparecer, ó, por exemplo, total sem impostos, impostos, total geral, né? Qual que é a dinâmica aqui de você fazer essa planilha de dimensionamento, né? Por exemplo, tá vendo essa área aqui, exclusões aqui, ó? O que não faz parte do projeto, por exemplo, vamos supor que eu não preciso de um relatório técnico. Eu só preciso fazer o projeto, né? Não preciso de um relatório técnico, eu não preciso de um parecer técnico das propostas dos fornecedores, então eu vou fazer a exclusão, né, desse item e não vou pôr nada. Então, ok, esses fatores de correção e de revisão aqui, ó, você faz, né, a revista você seta aqui, ó, por exemplo, supondo que o diagrama, né, em um formato A3, né, com uma folha relativamente grande, custe 600, ó. Se o mesmo documento for elaborado por A2, poderíamos adotar um fator aí diferente aí, ó. Olha, seria 30% do mais caro, que no caso seria o A3, ou utilizaria não, o mais 3 é o A0, seria o maior, né? A maior prancha aí, né? Estimativa de homem-hora aqui, né? Eu vou utilizar para detalhes, quando eu falo detalhes típicos aqui, ó, por exemplo, esse é um detalhe da caixa de aterramento do projeto aqui, ó. Esse é um detalhe da medição desse projeto, desse posto aqui. Esse é um detalhe, ó, da chave da entrada geral aqui, ó. Vem aéreo, passa pelo borne superior, entra nesse disjuntor de 70 amperes trifásico aqui, ó. No borne superior, eu tenho os disjuntores que é simplesmente por chaveamento, abertura aqui, ó, para eu trocar o DPS, né, o chamado para-raio de baixa tensão, que na verdade não é um para-raio, né, mas ele chamou assim, né? E daqui você mostra os detalhes do barramento de equipotencialização, ó. Isolador, ele fica geralmente aqui na base, ó, em epox, né? Para não ter contato elétrico com o barramento do BEP, ó. Porque o que que tem contato elétrico com o BEP? É o neutro. Você pega aqui, ó, sangra o cabo aqui, ó, coloca esse conector, se eu não me engano, é um split board aqui, ó. Conecta no BEP e depois vai para a caixa de aterramento, na arte lá, né, na configuração
que foi escolhida aqui para o projeto. Um outro detalhe que é a planta de situação, ó. Você pega a planta, né, da rede de distribuição urbana e aí onde fica alocado o lote aqui, ó, você coloca esse detalhe. Geralmente por padrão, ó, o tipo de entrada, nesse caso aqui era entrada em baixa tensão, né? Esse poste, ó o ID, a identificação dele. Geralmente, todo poste, ele tem uma identificação que mostra se ele tem rede de média tensão, se tem rede de baixa tensão, servindo ele, né? Então, todos esses detalhes aqui colocados no projeto, que o projeto em si, é essas duas plantas baixas aqui, ó, a planta baixa da loja, planta baixa aqui onde vão ficar as bombas de gasolina, né? E eu tenho o pavimento superior aqui, ó. Isso aqui é um pé direito duplo, ó, que você consegue da parte de baixo aqui, ó, onde fica a oficina aqui, ó, o teto ele é mais alto, né? Você consegue enxergar lá do segundo andar. Então, o projeto em si é isso aqui, ó. Esses outros desenhozinhos aqui, ó, o detalhe da caixa terra, tudo são detalhes. E você, né, você pode monetizar, né, essa diversidade, né, mais detalhes. Só para vocês terem uma ideia ali, eu já acompanhei alguns projetos que o meu colega fez ali, pela eu esqueci o nome da empresa, que ela mexe lá com prospecção, óleo, né, derivados de petróleo e tal, né? Só para você ter uma ideia, os projetos, sabe o que que é um projeto lá? É isso aqui, ó. Você está vendo esse diagrama aqui, ó? Conformidade lá com a NR10, por isso que eu deixei de proposta aqui, ó. Você precisa primordialmente de um diagrama unifilar para saber da onde que vem, para onde que vai, né, os circuitos. No diagrama, você tem toda a informação possível que você precisa, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o dimensionamento dos condutores. Eu sei que tem 3 condutores de fase, um condutor de neutro. Eu sei que tem uma cordoária de aterramento. Geralmente a cordoária é um cabo nu, né? Ó, um de 16 milímetros. Então eu tenho tudo que eu preciso saber, ó. O tipo de medição, ele é T de trifásico, é o nível de carga que ele suporta alocada aí, ó. A medição 2 é nível T2, ele é trifásico categoria 2, então tem uma configuração padrão, né, na norma da concessionária local padrão aí, ó. Ó, esse o T2 é de 60 trifásico, já o categoria T1 é um trifásico de 40 amperes. Então, isso aqui é o necessário. Só para vocês terem uma ideia, né, dessa empresa lá, os projetos eles eram basicamente diagramas unifilares. Então, imagina, era uma prancha, geralmente as pranchas lá é A3, alguns lá chegavam a ser até A4, né? A3, A2, e eram basicamente diagramas, uma chuva de diagramas. E agora, se quisesse um detalhe, né, você tinha que pagar mais para colocar esse detalhamento, porque lá não interessa. O eletricista, né, ele tem que saber, né, interpretar esse desenho assim como o engenheiro faz, né? Então, o projeto lá é basicamente diagramas elétricos. Se eu não me engano, ali na Bolívia também, que ele fez alguns projetos, também é a mesma vibe, a mesma pegada, e é diagrama. O projeto é diagrama. Se você quiser a mais, né, você vai pagar por esse detalhamento a mais aí. Então, se foi o engenheiro que fez isso, você coloca, ó, o engenheiro fez esse trabalho, né? Vamos pegar esse aqui, de detalhes típicos, né? O item 3 aqui, ó. Então, a hora, o homem-hora, né? A quantidade, o valor aqui que é gasto aqui dele, sei lá, vamos supor que seja para ele fazer, né? Toda essa lógica, essa diagramação aí, né? Do diagrama elétrico, sei lá, ele cobra 50. Ó, observem, eu vou até deixar a tela completa aqui, ó. Ver se dá para diminuir aqui, ó. Se eu diminuir mais, vai ficar muito pequeno.
Beleza, o 3 aqui, ó, mas dá para a gente olhar aqui, ó. Ah, o projetista, né? O engenheiro pensou na lógica aqui, né? O projetista, ele aplicou o desenho propriamente dito. Então, o projetista, estou chutando aqui, valores aleatórios aqui que estou tirando a cabeça aqui, ó. Ah, então ele vai cobrar R$ 30, né? Opa, beleza. Ah, o desenhista, né, que alguns locais o pessoal chama de cadista, né, aquele que vai lá no programa, né, o programa geralmente é automatizado, e ele vai fazer essa aplicação. Aí, sei lá, ele cobra 20 conto. Ah, eu criei um desenho, né, para esse detalhe típico aí, o pessoal lá da administração, né, vai fazer algum serviço, né? Ou, vamos supor, não, ele não faz esse serviço aí, né? Então não coloco nada, né? Mas vamos supor que ele cobra o administrativo, taxa administrativa, 5 conto. Deixa eu ver aqui. Era para ter aparecido aqui. Só um minuto. Já pegar um aqui, e pronto, pessoal. Ah, não, agora eu percebi o que que deu errado aqui, ó. Percebi aqui, pessoal, o que que deu errado aqui, ó. Ó, vamos supor, o 3 aqui, ó. Tem dúvida aqui, ó. Ó, inserir quantitativo homem-hora para o engenheiro, projetista, desenhista e administrativo, né? Então, né, ele é proporcional a cada atividade aqui, ó. Ah, isso aqui é o valor unitário, ó. Por isso que deu errado aqui, ó. Vamos voltar lá. Só um minuto aqui, galera. Sei lá, e R$ 2. Isso aqui, R$ 1. Ainda ele não sei o que está acontecendo. Então, aqui, ó, vocês vão colocando o valor aqui, ó. Que automaticamente, o que que ele faz? Ele faz essa multiplicação aqui, ó, e aparece os valores unitários, ó, com a fórmula aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele pega, né, aqui, ó. Olha a N, ó. Tá vendo, ó? N10 mais K10. Isso dentro de um algoritmo aqui, de uma fórmula que a própria empresa, ela setou como padrão. Ele deveria estar funcionando, pessoal. Não sei o que que tá pegando aqui. Uma pena que vocês não estão ao vivo agora aqui. Não dá para. Vamos ver se vai dar certo aqui. Zero cinco. Isso. Já era para estar aparecendo aqui. Então, pessoal, a ideia é vocês colocando esses valores aqui, ó. Por exemplo, né? Como é só uma hora de aula aqui, ó. Vocês colocando, né? Esse valor, né? Do hora.
do homem-hora, né? Que vai levar para cada atividade aqui, ó. Quando esse classificação de áreas, planta, né? Não tem, né, essa atividade, então ela, né, você pula aqui, ó. Ele tá na zona de exclusão aqui, ó. Você pega e coloca, ó. Cadê? Deixa eu ver. Comissionamento. Tudo que tiver na zona de exclusão, ó. O ideal, ó, que o pessoal geralmente coloca aqui, ó, fora de escopo. Não tá dentro do projeto aqui, ó. Não cabe essa análise aqui, ó. Achando estranho que os fatores aqui de correção não. Deixa eu ver isso. Supor que cada um cobre o mesmo valor aqui, 5. Já era para estar aparecendo um valor aqui, né? Como que é uma planilha automatizada, pessoal, ela deveria, né? Deveria estar aparecendo esse valor aqui, ó. Então, vamos pegar essa aqui, nessa aqui que eu já fiz aqui, né? Então, ó, lembra o projeto que tem lá, né? A subestação a 360, né? Beleza? Então, basicamente, a atividade um é isso. Você pegar, né? O formato, né? Que folha que você vai utilizar? A1 é um desenho, A4 basicamente é um documento, mas esses detalhes típicos, né? Por exemplo, diagrama unifilar que você coloca atrás do quadro de distribuição, né? Quadro terminal de distribuição é um diagrama típico, né? Então você vai colocando aqui, ó, e os valores aqui, ó, pela automatização e pelo cálculo, aí é proporcional ao cálculo que a empresa, né, pratica, os preços que a empresa pratica. Então, ela mostra o que vai ser cobrado, o tipo de serviço, a descrição do serviço, né, os insumos necessários aí, ó, você vai fazer uma revisão, né, o hora, a hora que para fazer esse serviço aqui, né, e aí automaticamente vai sair o valor de cada etapa aqui, ó. No final, esse daqui, ó, deu 35 mil, né, sem imposto. Os impostos aqui que foram calculados, ó, na explicação, ó, tem PIS, COFINS, CSLL, né, o IR, ISS, os encargos, né, deu um total de 16,33, deu quase que você paga pelo RPA, né, o Registro de Pagamento Autônomo. Então, o total geral deu 41 mil né, 349 reais aí. Então, aí o que que você vai fazer? Você vai aplicar nessa planilha o memorial descritivo. Um minutinho aqui, pessoal. Esqueça a planilha de preço. O que que você pode fazer aqui? É a proposta técnica, pessoal. É basicamente, ó, vocês estão vendo que é o mesmo documento aqui, né? Ok, né? Estão vendo aqui, ó, olha a diferença aqui, ó, né? Uma breve descrição do serviço, igual tá nesse memorial aqui, ó, a descrição do projeto, ó.
É um projeto elétrico destinado à implantação de uma rede de distribuição rural de energia para atender uma subestação de 300 kVA, né, em Marabá, Pará. Tem como finalidade a construção de 60 metros de rede convencional, é aquelas redes tipo N, né, rede normal, para a instalação de um transformador de 300 kVA. Tem isso daqui, ó. Só para não ficar fora de contexto, isso aqui, ó, tem a rede urbana aqui, ó, a rede rural, desculpa. E aí, ó, esses 60 metros aqui, ó, vai chegar na rede convencional, numa rede nua, né? É chamada N1, né? Um poste, né, de 11 metros, que ele suporta uma carga aí de 1.000 kg força e até o pessoal coloca, né, as coordenadas aí X e Y, né? Que aí vão estar na RT, né, na anotação de responsabilidade técnica. Tá vendo? Ó, é uma folha A3, né, no caso aqui desse, desse detalhe do projeto em si, né? A gente tem também a planta de situação, ou seja, outra folha aqui, ó. Planta de situação, aí você pode colocar no formato A4, né? A gente tem da subestação aqui, propriamente dita, ó. Tem aqui, ó, da subestação, pessoal. Só um minutinho aqui, galera. Né? Então, a gente tem. Um minuto, galera. Então, ó, olhando aqui o memorial descritivo, né? Você vai transportar, né, essas informações, né? No caso, né, de combustível e derivados, né, que é aquela subestação 360, né? Ó, é a Mega Projetos, os desenhos que a gente tem, que vocês têm aí, né, no, na área de, no, aqui, ó. Igual se a gente voltar aqui, ó. Minuto aqui. Aqui, ah, não, os desenhos eles estão no SCORM. Os desenhos em si tá lá no SCORM, beleza? Então, aqui, ó, a referência dos desenhos, né? Arquitetura, planta baixa, os cortes. Lembra lá que tem da subestação, ó, o projeto básico com um diagrama simplificado, um memorial descritivo, né? Que é esse aqui propriamente dito. Que esse memorial descritivo ele vai ser feito baseado nas informações que a gente colheu aqui, ó, no dimensionamento em conformidade com as taxas, né? Que essa empresa Mega Projetos Industriais aplica, né? Baseado o quê? Né, no tipo de, no formato do documento que vai utilizar, se é um documento administrativo, se é um documento de desenho, de detalhe, a quantidade que eu preciso deles aqui, né? Ah, às vezes é até isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco. Rapaz, eu acho que é isso é o que está faltando aqui, ó. Vamos supor que eu preciso de um aqui, ó. Ah, é isso mesmo, ó. A gente tem que colocar ó, a estimativa homem-hora, ó, porque faz tanto tempo, vocês desculpa, pessoal, faz tanto tempo que eu não faço, que eu ministro essa matéria aqui, que às vezes a gente esquece aqui, ó. Então, ó, a quantidade de documentos ou atividades, né? Aí, no caso aqui, ó, o arranjo dos equipamentos é a quantidade, né? Eu preciso de um, preciso de dois, né? Se eu setar aqui, ó, não, esse detalhe típico, eu preciso, vamos supor, uma cópia que é para ficar lá no quadro de distribuição, outra cópia
que é para ficar nos projetos, e uma terceira cópia eu preciso, por exemplo, para deixar para o prontuário das instalações elétricas. Lembra que o prontuário, lembra que vocês viram lá em segurança, né, em introdução à segurança do trabalho, né? Você precisa o quê? Da documentação comprobatória que os eletricistas são eletricistas mesmo, que, por exemplo, eles fizeram o curso de eletricista no Senai. Eu preciso, né, do que seria o certificado, né? Eu preciso dos equipamentos de proteção individual com o CA, né, com o certificado de aprovação correto. Eu preciso dos desenhos. Então, é um checklist de documentação, de desenhos, né, de comprovações que aquele prestador de serviço ou funcionário da empresa tenha o devido treinamento, né? Então, sei lá, eu vou precisar de cada um desses aí, né? Eu até nem coloquei, né? De detalhe. Ah, coloquei detalhe tipo. Eu vou precisar de três cópias. Uma para ficar lá no projeto, outra para ficar afixada nos quadros e outra para ficar a terceira cópia, né? Para ela ficar disponível. O pessoal até faz um documento lá, que é o documento de guarda da documentação necessária quando o AFT, o que que é o AFT? É o agente de fiscalização do trabalho, ele pode chegar a qualquer hora na empresa e fala: cadê a documentação do prontuário das instalações elétricas? Aí, essa pessoa que é responsável pela guarda, ela pode ser o eletrotécnico, pode ser um engenheiro, né? Alguém vai ficar por um período de um ano responsável pela guarda, né? E atualização desses documentos. Então, eu preciso de a quantidade de três, ó. Coloquei aqui. Ah, agora sim, ó. Era isso que estava faltando. Vocês desculpem, pessoal, eu tinha esquecido disso. Agora sim, ó, vocês vão conseguir fazer o quê? A quantização dos valores. E esses valores vocês têm que colocar no memorial descritivo, pessoal. Ó, a descrição do serviço, né? Ó, projeto da cabine lá de distribuição, ó. Ó, detalhamento do projeto, né, da disciplina, no caso aí, né, de projetos industriais, né, ó, da subestação área 360, localizado na área 360, ó, unidade DCD combustíveis e derivados, né. Então, cada item foi necessário aqui, ó, RT, as built do arquitetônico, as built do elétrico. Às vezes o elétrico ele está aplicado, mas você não tem documentação nenhuma, então você vai ter que gerar essa documentação. Eu chamo isso de projeto de revestrez. Já está aplicado o projeto, só que eu não tenho documentação nenhuma. Eu não tenho anotação de responsabilidade técnica, eu não tenho a diagrama unifilar, ou seja, eu vou levantar tudo e jogar esse levantamento, esse como construído do elétrico nas pranchas. Ó, as exclusões que você colocou aqui, ó. Aqui, o valor que saía setado aqui, ó, na planilha aí de preços, né? No caso da minha que eu simulei aqui, ó, deu R$ 41.000. No caso, né, nessa aqui, ó, rascunhal que a gente está fazendo, até então, ó, com o geral aqui, ó, com impostos, né, deu 3.000, né, e R$ 24,58. A validade, essa proposta, ela vale, sei lá, por 10 dias, por 30 dias, né? A partir da sua emissão, né? Geralmente, todos os memoriais descritivos, né, estão em conformidade com esse levantamento, né, de preços aqui, ó. Beleza? Isso seria, geralmente, a dúvida que os alunos têm. Agora, pessoal, vamos para o terceiro exercício, que é a proposta técnica, né, que já está até aqui. Atividade 2 aqui, ó. Ah, atividade 2, eu sei o que que é. Esse aqui é o
Essa de preço de unidade já mostrou. A proposta técnica, né, que é propriamente dita aqui, deixa eu ver o que está faltando aqui. Ah, esse dois aqui, pessoal. Eu vou baixar aqui. E aí dá pra gente. Ainda tem uns cálculos aí que eu vou ter que dar. Ah, ótimo. Só de forma bem rascunhal aqui, ó. Você tem, né, esse cronograma aqui, ó, de atividades aí, ó, macro aqui, ó. A gente tem a legenda, né, tarefa do projetista, tarefa de terceirizados aí, ó, por exemplo, ó, levantamento de campo, documentação. Essas tarefas aí, geralmente, né, são os terceirizados que trabalham, né. O escritório aqui, ele geralmente faz apenas os projetos, né? E aí tem o pessoal responsável pela execução. Às vezes o escritório ele não só faz projeto, como ele tem equipe de execução, né? Ou então tem uma equipe de execução terceirizada. Daí vocês vão setar com essa legenda. Então, basicamente é o quê? O prazo, né? A assinatura do contrato, né? Demorou o quê? Demorou, demorou, né? Foi no primeiro dia aqui, ó. Um dia, ok. Então, o marco aqui do projeto, ó, inicial aqui, ó, Ctrl V, beleza? Então, mobilização, né? Mobilização, sei lá, vai utilizar retroescavadeira, vai utilizar, né? Mobilização também de pessoas aí, de insumos, né? Ah, vai demorar quantos dias? Ah, sei lá, 2 dias. Ok. Então, ó, isso daqui, ó, são na questão aqui de semanas. Vocês estão vendo que aqui, ó, cada um são dias úteis aqui, ó. Então, né, se, por exemplo, essa mobilização, se é tarefa da própria empresa, se é tarefa de terceiros, vamos supor que é né, do projetista aqui, ó. Então, um dia já foi, né? Vocês colam aqui, ó. Esse aqui, ele vai virar, pessoal, uma espécie de timeline. Eu vou mostrar aqui um que eu tenho, e aí já fica já assim, o que eu posso dizer? Vai ficar mais fácil, né, da gente visualizar. Isso aqui tá ok, né? A gente já. Então, essa é a atividade 2. Só um minuto, pessoal. Aqui um já meio que esquadrinhado aqui para vocês, ó.
Ó, isso aqui já está esquadrinhado aqui, ó, pessoal. Então, vocês estão vendo que é basicamente vir aqui na legenda, né? Ctrl C, Ctrl V, ó. Concorda que para assinar o contrato, né? Como se diz? No dia zero aqui, ó, esses marcos de projeto, geralmente você coloca um marco para início, né, das atividades, né, desde a assinatura do contrato até o último, né, que é a finalização ou encerramento, né, entrega do serviço completamente. E também você pode utilizar, ó, para, ó, aqui, ó, a emissão inicial do projeto para aprovação, ou seja, você vai aprovar na concessionária local o projeto que você fez nessa etapa aqui, ó, já né, o que eu coloquei aleatório aqui, já na oitava semana, né? Então, ó, assinatura do contrato não levou nenhum dia, eu coloquei o marco aqui. Mobilização, né? Essa mobilização não só de pessoas, né? Os projetistas, né? Quem que vai, né? Fazer a RT, quem que são os desenhistas, o cadista, em conformidade com a tabela, né? Do cronograma lá, né? Não só do cronograma de preços unitários, né? Do que compôs aí o memorial descritivo, né? Então, vocês estão vendo que é uma timeline, ó, 5 dias úteis, levou 5 dias úteis. Ó, reunião. A reunião levou um dia. Então, um dia que vocês estão vendo, ó. Vocês vão fazendo a setagem aqui, ó. E no tempo correto, ó. Isso aqui foi na primeira semana. Não, primeiro dia da segunda semana aqui, ó. Ó, fez a reunião em um dia e, paralelamente, o pessoal estava lá em campo, né, fazendo o levantamento do que precisa. Se for um as-built do elétrico, um as-built do arquitetônico, já está construído lá. Ou então, simplesmente, você vai, né, visita o campo lá, faz a marcação das metragens, a marcação dos piquetes para você, os gabaritos para poder fazer a furação dos buracos, para poder colocar as ferragens e levantar os pilares, né? E por aí vai, né? Então, isso aqui é basicamente esse cronograma macro de projeto, é uma timeline. Geralmente, o pessoal utiliza aquele Microsoft Project para fazer essa diagramação aqui, né, do cronograma macro de projeto, beleza? Esse aqui foi o resumo. Então, gente, para finalizar, pessoal, vamos lá na nossa última. Na última tarefa, né? Então, até então a gente viu o quê? As atividades aqui, né? O memorial descritivo, a planilha, né? Com os preços, né? A formação aí de preço para poder alimentar a planilha, o cronograma macro de projeto, né? A timeline, e o terceiro aqui, ó, né? Então, só tem três aqui, ó. Então, os cálculos. Não, só três atividades, é porque geralmente essa UC, então a gente falou de todas aqui. A gente falou de todas. Tem esse cronograma macro, que é a terceira atividade, que a gente comentou aqui. O 2, que é a proposta técnica, né? Só que essa proposta técnica, ela é alimentada o quê? Alimentada pela planilha lá, justamente o quê? Da atividade um aqui, ó. Isso. E é a planilha de preço unitário. Se vocês quiserem, você pode mandar a planilha propriamente dita, ou então depois gerar, né, um PDF aqui com a planilha. Ou então são só essas quatro tarefas aqui mesmo, né? O cálculo, né? O cálculo não tem. Então já está
finalizado aí, pessoal. Então, para ficar claro aqui, né, como ninguém apareceu na aula, eu fiz a análise aqui das tarefas padrão aqui que tem que ser entregues aqui, né, caso alguém ainda esteja em dúvida, né, na finalização. Lembrando que o tempo aqui, ó, de realização finalizou hoje, né, a recuperação de atividade, né, deixa eu ver se não tem, não está previsto aqui, não, né, mas provavelmente, como essa daqui é a última matéria da UC do modo específico 2, né, no meio tempo entre a finalização do modo específico 2 e vocês entrarem para o modo específico 3, né, você vai ter o tempo aí de recuperação, tá bom? Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, né? E caso nós nos encontramos aí, né, até o modo específico 3 aí, e entreguem as atividades o quanto antes, tá bom? Para poder fazer, né, ou eu, ou o Theo fazer a correção, tá bom? Fiquem com Deus. Eu vou deixar renderizando para mais tarde deixar a aula disponível para vocês.